Isso quem me ensinou foi o João. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se o dinheiro é suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa, e aqui, gente, a régua lá em cima? Claro. Sempre convidados muito especiais que compartilham gentilmente e às vezes trazem até chocolate pra gente, né? Que compartilham seus conhecimentos, suas experiências. E olha, hoje o assunto é finanças para empreendedores. Então, olha, se você é que nem eu, que empreende, enfim. Então, esse podcast, lápis e papel na mão. E nós temos 2 convidados para isso. Vamos lá. O primeiro é o Cleiton Nogueira, que é coautor do livro Finanças para Empreendedores e Empresários. Está aqui já, vamos falar a respeito. Administrador de empresas, mestre em contabilidade, possui MBA em marketing e pós-graduado em banking e franchising. Como executivo financeiro, atua há mais de 30 anos em empresas multinacionais e nacionais. É conselheiro certificado pelo IBGC, gestor certificado pela Ambima e membro da FEA Angels. Sua melhor obra em conjunto com a sua esposa Cláudia, claro, são os filhos Vitor, Ana Luísa e Beatriz. E o outro convidado é o João Paulo Eakiel. Falei, bom, ele me corrige. É fundador e CEO da Finemp, Gestão Financeira Empresarial, coautor do livro, junto com o Cleiton, Finanças para Empreendedores e Empresários, contador, pós-graduado em controladoria e MBA executivo. Profissional de finanças há mais de 20 anos em empresas nacionais e multinacionais. Gestor certificado pela Ambima, especialista em planejamento financeiro e tributário. Marido da Maria, pai do Henrique e do Sérgio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito feliz. O assunto aqui é extremamente importante, né? Porque empreendedorismo é o que há. Isso aí. Bom, é o que move. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Para mim. Dizem que o conhecimento compartilhado é a engrenagem do desenvolvimento. Sim. Né? E nada melhor do que estar na DCC, né? Desenvolve, compartilha e cresce. É onde a gente quer estar. Exatamente. O intuito do livro, quando a gente se juntou para escrever, é exatamente esse. Compartilhar um pouco do que a gente sabe para ajudar empresários, que esses sim são os verdadeiros heróis. Sim. Né? É isso. O objetivo é disseminar o conhecimento de finanças, né? E a gente se sente honrado por poder contribuir com esse tema fundamental e vital para qualquer empresa. Sim. E vamos entender o motivo. Bom, pessoal, a gente tem 1 hora, o tempo vai passar rápido, vocês vão ver. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Eu extraí um trecho do livro e eu queria, ler para vocês. Então, abrindo aspas, poderíamos elogiar a capacidade de tomar decisões difíceis na solidão e de se responsabilizarem por essas consequências, pagando sozinhos pelos erros, mas não sendo, na maioria das vezes, reconhecidos pelos acertos. Decisões tomadas sozinha. Para mim, sempre é extremamente difícil. E eu gostaria que vocês falassem, é possível amenizar a angústia, né, de tomar essa decisão sozinha, né, que é uma particularidade dos empreendedores, né, com as ferramentas de finanças? A gente consegue isso? Consegue. Os empreendedores, a gente vai falar muito sobre isso, a gente considera verdadeiros heróis. E de herói, você espera tudo, né? Inclusive tomar decisões sozinhas e até acertar.
eles acertam na maioria das vezes. Mas a ideia nossa é justamente tá junto, né? Dizem, né, que um sonho sozinho é só um sonho. Sonho junto é realidade. Então, a gente quer dar os instrumentos para o empresário para que as decisões possam ser mais acertadas do ponto de vista financeiro. Tem um ponto importante aí, e o João vai complementar com certeza, a administração de empresas, e nós somos administradores, contadores, ela surgiu há mais ou menos 140 anos. Nossa! Ela veio da engenharia. E tem uma passagem interessante na literatura que um engenheiro, o dono daquela companhia, que inclusive existe até hoje, a Yale Fechaduras, ele estava fazendo uma palestra na Associação Profissional dos Engenheiros e ele dizia, a palestra era um engenheiro como economista. Sim. Porque a administração nem existia ainda, então existia a economia. E ele estava dizendo que ele sempre encontrou muitos homens de negócios muito bons. Sim. E sempre encontrou muitos economistas excepcionais. Sim. Só que ele nunca encontrava as duas características juntas só em um. Sim. Então, para fazer o ponto do sozinho, a gente acha que ajudando com a ciência, administração, decisão, finanças, a gente vai fazer empresários mais fortes e desenvolver mais o país. É mais ou menos nessa linha. E é fantástico, né? Esse privilégio de estar com os empreendedores, de dividir, muitas vezes, essa solidão, né? Aí que finanças talvez tente entrar um pouco para poder apoiar essa decisão. E ao longo desses anos que a gente passou na carreira de finanças e tudo, a gente cruzou com bastante empreendedores. E um deles disse uma frase que me marcou. Ele falou, o empreendedor é um bicho que vive em dúvida o tempo todo e tem que tomar decisão o tempo todo. Nossa, essa é a realidade do empreendedor, especialmente no Brasil, onde é um cenário que não é propenso para o empreendedor. Né? O empreendedor, muitas vezes, ele é achatado de todo lado, né? Uma força aqui dos empregados que precisa ser nutrida, uma força aqui do mercado que precisa ser atendida também. Então, ele está ali no meio, né? Tendo que tomar essas decisões, e é o que você colocou, né? Essa solidão, muitas vezes, acompanha ele no travesseiro, né? Nossa. E aí, amanhã, como é que vai ser a decisão? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou gerar mais vendas? Como é que eu vou cobrir minha folha de pagamento? Às vezes é uma realidade do dia a dia do empreendedor. Não é fácil. Eu vi uma empreendedora de salão de beleza, ela falou assim, a gente engole o choro e finge demência, né? Porque, olha... Não tem muito o que fazer. Bom, e aí a pergunta crucial. É possível empreender no Brasil sem conhecimento em finanças? Temos muita... Como eu digo, o ponto alto de qualquer país é o empreendedor. Sim. Esses caras são excepcionais, nascem com uma intuição. A gente tem muitos exemplos no Brasil. São verdadeiros heróis. O Brasil está entre os 5 maiores mercados de empreendedores no mundo. A gente não é a 5ª economia do mundo, a gente é a 18ª, mas em número de empreendedores a gente top 5. Sim. Em compensação, facilidade de se fazer negócios, nós estamos nos últimos 10 em 160. Nossa, gente. É um ranking chamado Doing Business e eles medem 10 características. Como pode isso? Desde você abrir empresa, imposto, energia, facilidade nas relações trabalhistas. Então, a gente, apesar de estar entre os últimos, no grau de dificuldade, né? A gente está entre o maior número de empreendedores do mundo. Então, é possível, sim. E por isso que, não só com finanças, mas com gente de RH competente, com gente de marketing competente, com gente de operações competentes em gestão,
A gente tem tudo para ajudar mais o empreendedor, para que ele use a intuição dele e aí ninguém segura. Então, ufa, pode. Não precisa saber a tabuada do 8. Tem gente que faz, a calculadora faz. Qual que é o grande ponto, né? O ponto é o seguinte, as estatísticas revelam que a cada empreendedor que nasce, 30% deles não sobrevive o primeiro ano. E dos que sobreviveram o primeiro ano, 70% desses 30, né, desses 70 que sobraram, não passam do terceiro ano. Então, é uma estatística de causa-mortes muito grande. E qual que é o principal motivo? Falta de gestão e falta de capital de giro. Então, nesses dois aspectos, entra finanças, ajudando o empreendedor a ser assertivo. Ele pode abrir a qualquer momento. Abrir um CNPJ hoje se abre em um dia. Sim. Nesse país, né? Mas, e aí? Por quanto tempo esse CNPJ sobrevive? Um princípio de contabilidade é que uma entidade, ele não tem prazo de duração. Ele nasceu para durar. Para ser perene. Ele é perene. Mas hoje essa realidade não acontece. Por quê? Por conta dessa falta de conhecimentos de gestão financeira. Em grande parte. Sim. Uma das principais causas, segundo o Sebrae, eu listei 2 que estão relacionadas a finanças. Uhum. Bom, então, vamos lá. Não gosto de matemática, finanças não é minha praia, não me ocupo disso. Pensando dessa forma, né, o que eu estou perdendo? Né? Como que eu posso utilizar os conceitos das finanças a favor da minha empresa? Pois é. Eu costumo dizer que você não precisa falar francês fluente para se divertir em Paris, né? Olha só. ou um castelhano castiço para viver bem em Buenos Aires. Pelo menos por uns dias. Então, o que eu quero dizer é que com finanças é a mesma coisa. Eu acho que se a gente conseguir passar e entregar princípios fundamentais, alguns instrumentos básicos e um pouco de disciplina, a coisa vai fluir muito melhor. Uhum. Você não pula de paraquedas sem ler as instruções. Sim. Não faz uma maratona sem treinar e saber de quanto em quanto você tem que tomar água, que você tem que se hidratar e tudo mais. Então, não precisa ser um expert, mas você precisa saber onde está a calculadora, dentro do seu celular, as 4 operações básicas. Então, só para dar um exemplo da matemática. Então, em finanças, com princípios fundamentais, a gente pode falar em 3, com alguns instrumentos, que é um balanço, nós vamos falar também, uma DRE, um fluxo de caixa, e um pouquinho de disciplina, a famosa disciplina de onde você está gastando. O que você gastou ontem? Você anotou? Então, só isso. Não precisa falar francês fluente. Não misturar também a física. O pessoal física, a pessoa jurídica. Essa é fundamental, princípio número 1. Tá vendo? Exatamente. A gente aprende. A gente aprende. E essa questão, ela não pode ser levada em desconsideração pelo empreendedor. Porque ele fala assim, eu não gosto de matemática, logo eu não vou me preocupar com finanças. Isso é um erro fatal para o empreendedor que não se ocupa dessa posição de gestão financeira. Ele não é o cara que vai produzir o balanço, ele não é o cara que vai aplicar o dinheiro, mas ele é o cara que vai gerir finanças junto com um especialista de finanças. Ele tem que estar envolvido e fazer a pergunta certa. Exatamente. Então, a gente vê que os empreendedores e empresários que dominaram esses conceitos básicos de como ler uma demonstração financeira e verificar se eu estou tendo o retorno correto, onde eu apliquei os meus recursos, isso é fundamental, indispensável para qualquer negócio de sucesso, que o empreendedor se revista deste papel. É um papel inerente ao empreendedorismo. Muitas vezes a gente fala do empreendedor, que ele vai desbravar, que ele vai fazer o quê, mas isso aqui é um pilar vital da empresa. Então, por isso que essa é um pouco da nossa contribuição, né? Tentar ajudar o empreendedor naquela decisão solitária, como é que eu vou fazer? Então, isso que é importante, ele não se deixar falar, é uma coisa que eu não gosto, logo então eu não vou cuidar. Contrato alguém para fazer, é um erro.
É um papel dele. É um erro. É um erro, com certeza. Olha isso. Então, num primeiro momento, é importante você se inteirar na hora que você estiver podendo fazer as perguntas certas, digamos assim. Isso. E aí sim você põe outra pessoa para tomar conta, porque é aquilo que ele falou, não é o métier dele. Ele não vai ser o cara que vai ser os princípios contábeis, que vai dominar de tudo que é de finanças, de A a Z de finanças. Não vai dominar. Ele não precisa dominar, como o Pedro falou, não precisa de falar um francês para se divertir. Mas ele acompanhar a área de finanças, a gestão de finanças, é fundamental, é um papel dele. Só para contribuir, existem os princípios fundamentais que eu coloquei, que eu vou me alongar um pouquinho nisso, mas é importante só para você sentir que não é difícil que o empreendedor aprenda esses princípios e possa cobrar o expert, inclusive. Isso. Sim. Primeiro, dinheiro tem valor no tempo. Se eu te falar que eu te dou 100 agora, ou daqui um ano, você vai falar, não 100 agora vale mais. Segundo, investimento anda com risco e retorno. Terceiro, qualquer negócio, seja um boteco, seja uma grande indústria, você coloca dinheiro hoje para tirar mais dinheiro amanhã. Uhum. Então, esse mais, junto com o valor do dinheiro no tempo, é que o empreendedor tem que saber, bom, eu coloquei R$200 mil nesse negócio. Comecei a operar. Precisei de mais 100 que eu busquei emprestado. Sim. A 5%, por exemplo. Uhum. O meu capital custa mais do que 5%. Porque capital próprio é casamento, é para a vida inteira. Esse de empréstimo eu vou ter que pagar. Dando o negócio indo bem ou indo mal, eu vendo a minha casa e vou ter que pagar esses 100. O capital próprio você chora. É isso aí. Né? Então, a hora que eu começar a vender, produzir, entregar e cobrar, o que sobrar de lucro tem que pagar primeiro o financiamento. Sim. E depois tem que remunerar o meu capital. Porque senão eu deixava lá no Tesouro Direto. Sim. Sem risco. Tranquilo, ia para a Bahia, como eu sei que muita gente gosta. Então, poucos conceitos para você cobrar o seu especialista financeiro, ou cobrar o seu contador, falar, escuta, mas quanto está dando de retorno? Esse lucro é suficiente para mim pagar os meus recursos, o capital de terceiros e remunerar o meu capital próprio? São perguntas simples, fundamentais, para ele ter a coisa na mão. Então, acho que seria mais um exercício de comparação. Se Sempre. eu ficar com dinheiro aqui, o que acontece? Se eu pôr aqui, o que acontece? Você acabou de intuitivamente falar de um dos principais conceitos de finanças que chama custo de oportunidade. Nossa, gente. O que eu perdi? O que eu perdi por estar colocando dinheiro nessa empresa? Sim. Entendeu? Você perdeu a remuneração da Selic, que está a 13,75, 13,25. Portanto, correndo risco, não dormindo de noite, com riscos de todo o tipo, né, comercial, trabalhista, incêndio, você tem que ganhar mais do que 13,25, mais do que a Selic. Ninguém trabalha de graça. Então, o empresário, muitas vezes, ele esquece que ele tem que remunerar o capital próprio dele. E muitos, o João sabe disso, muitos empresários acham que esse dinheiro próprio não tem custo. Não, ele custa mais do que o dinheiro emprestado. Por isso que ele precisa de ter essa questão bem gerida, para poder saber se o negócio dele está indo bem ou mal. Então, acho que é mais assim, a preocupação com os números, porque eu fico pensando do ponto de vista da matemática. É uma coisa que eu não gosto. Mas, então, assim, o que eu enxergo muito é a análise, né? É uma jogada.
É uma jogada. Os É números uma estão lá para te comparação. apoiar. Exatamente. Né? É uma jogada. Os números têm que refletir a realidade do negócio. Então, se tem lá que você tem 1 milhão de estoque, aquele 1 milhão tem que estar lá no seu estoque, em quantidade e valor de produto a produto. O que você teve de despesa, 100 mil, essa despesa tem que ter ido para o departamento financeiro, para o RH, para a publicidade. Então, os números têm que refletir a realidade. Então, esse é o primeiro ponto, porque senão está tudo errado. Os movimentos que você está fazendo ali no tabuleiro. E a partir de números corretos que espelham a realidade, você vai ver, está valendo a pena? Não está. Opa, preciso reduzir custo, preciso reduzir pessoas, preciso aumentar preço, preciso vender mais. E todas essas decisões têm um caráter financeiro que precisa ser avaliado, porque aumenta preço, tem mais imposto, aumenta preço, a demanda cai, aumenta preço ou diminui preço, o volume aumenta, mas tem matéria-prima, eu consigo um desconto porque eu estou comprando mais. Então, tem muita decisão. Decisão de contratar uma pessoa, tem decisão financeira aí. Então, para nós é um playground de decisões. Então, olha, não torça o nariz lá para tabuada na escola, porque lá na frente vai fazer toda a diferença. Um pouquinho. Então, dando continuidade aqui, eu queria saber, para fazer um corte. Quero pegar agora para fazer corte, hein, gente? Eu gostaria que vocês indicassem 3 passos, prioridade 0, para quem está pensando ou iniciou um empreendimento, tá? Qual que é a primeira preocupação que essa pessoa deve ter de imediato? E em seguida a segunda preocupação e a terceira. Então, assim, abrir um negócio ou já está aberto, está em andamento, mas assim, o que eu preciso fazer primeiro? Vamos lá. Vou tentar ser claro. Depois o João dá a opinião dele, que é muito próximo da nossa. Para fazer um corte aqui, hein, ó. Vamos lá. A primeira coisa. Tá. Você tem uma ideia maravilhosa e que resolve uma dor, né? Sim. Mas antes da gente ir para ela, nós vamos ver como é que estão as suas finanças pessoais. Clareza nas finanças pessoais. Tá. Quanto eu tenho, quanto eu devo, quais são os meus compromissos mensais, tenho uma reserva, escola de filho, isso, aquilo. Então, eu preciso estar com ela em ordem, porque eu vou precisar entender quanto eu tenho de recursos para poder colocar no empreendimento. Essa é a primeira. Primeira coisa. Segunda, talvez eu fale 4, mas... Pode falar quantas forem. A segunda é isso. A ideia, nós somos financeiro. A gente é ruim de ideia e de inovação. A ideia é a do empreendedor, que são maravilhosos nisso. Que dor que eu estou resolvendo? Né? É Uber, é Airbnb, que são ideias maravilhosas. Tinha uma dor que não tinha hotel caro, ficava longe, o cara foi lá e, olha, ideia maravilhosa. Então, essa dor, ela tem que ter um mercado. É o sonho, ela tem que ter um mercado, esse mercado tem que ser viável e eu tenho que dizer, bom, mas espera, eu com 200 mil de recurso, eu não consigo atender todo o mercado do mundo inteiro. Então, vamos fazer Zona Sul de São Paulo? Sim. 2. Então, 2 é definir. Essa ideia minha é viável financeiramente. Eu já entrei nas finanças. Para ela ser boa, ela tem que ser, do ponto de vista prático, ela tem que resolver uma dor. Terceiro, então, para eu pôr essa história de pé, eu vou precisar de 300 mil reais. Como assim? Não, é máquina, é equipamento, é um estúdio, é uma pessoa para operar o estúdio, é capital de giro, porque eu vou precisar de estoque, isso aqui, 300 mil reais. Opa, vamos voltar na etapa 1? Eu tenho 200. Então, preciso mais 100. João, você me empresta mais 100? Josiane, você me empresta 50, eu e você 50. Quanto você vai me cobrar? Vou te cobrar 15%, porque senão eu deixo na Selic, que me paga 13,25%. 15%, entendi.
Tá bom. Aí eu pego esses 300 mil e falo, bom, então nós vamos produzir copos. O meu copo é diferenciado. O meu copo ele é autolimpante. O meu copo não sei o quê, não sei o quê. Tá. Qual que é a capacidade produtiva que eu tenho? Com 300 mil, a máquina X, Y, Z, e você vai conseguir 1% do mercado. 1% do mercado, quanto dá para eu vender o meu copo? Esse copo aqui é R$5. O meu consigo por 8, porque ele é autolimpante. Então, você faz tem valor agregado. Você faz a história da sua empresa. Por quanto de volume, por quanto eu vou vender, eu tenho a minha receita. Quanto vai custar para produzir? Quanto vai custar para marketear? Quanto vai custar para ter um cara como o João de financeiro? Como vai custar? Quanto eu vou pagar de imposto? Sobrou um lucro. Esse lucro remunera os 15 do João e da Josiane que me emprestaram e me deixa 20 nos meus 200, porque sem risco nenhum ia me dar 13. Terceira etapa. Então, quarta, né? Porque eu falei a da ideia. Então, resumindo, finanças pessoais, viabilidade da ideia, quanto eu vou precisar pôr na empresa, não só meu, como do terceiro, para ela poder rodar. E em rodando, ela deixa lucro suficiente para remunerar tanto o capital próprio como de terceiros. Uau. Fácil, né? Fácil. A gente colocou uma frase no livro do seguinte, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar, qualquer rota serve, né? Então, colocando aí o livro, a gente colocou de uma forma da seguinte estrutura: planejamento, execução e o controle. Então, você vai fazer isso. Eu vou fazer uma viagem. Então, eu vou traçar uma rota. Para onde eu vou? Eu vou para Bahia, como a gente brincou aqui. Eu vou para Bahia, tá bom. Então, para ir para Bahia, eu vou precisar de quanto? Ok. Eu vou de carro, eu vou de avião, como que eu vou? Então, essa é a parte do planejamento. Você está planejando isso. Nós estamos trazendo essa analogia aqui para uma coisa pequena, mas que ela se expande para a empresa. Então, planejou. Eu vou fazer dessa forma, desce e desce. Então, eu vou para execução. Poxa, agora eu vou pegar o avião, agora eu vou dirigir o carro. Para eu dirigir o carro, eu vou precisar de um GPS que me leve até lá, porque eu não faço ideia, eu nunca fui para a Bahia de carro. Então, eu vou precisar de todos esses recursos. E vou fazer a última etapa, que é o controle, que é os gastos. Vou controlar, vou verificar se o quanto de gasolina foi realmente o efetivo. Hotel, restaurante, tudo ali. Então, eleva agora isso por uma escala empresarial e você vai ver. Então, por isso que seria fazendo aquele corte, 1, 2, 3, planejamento, execução e controle. O livro tem todos esses passos, esse passo a passo que vai orientar nessa tomada de decisão, nessa rota, né, que a gente costuma brincar. A Finemp, a gente fala muito isso, né? A Finemp nasceu com esse propósito de orientar o empreendedor a qual a melhor rota financeira a ser tomada. Assim que a gente posiciona. Então, a gente vai falar, vem por aqui, vai por ali, guiando ele aonde ele quer chegar, né? Sobre a ótica financeira. Às vezes, ele não está mirando financeiro. O objetivo dele é, ok, vou amargar um prejuízo aqui, mas o meu objetivo é chegar lá. Então, a rota por aqui é esse outro caminho. Então, é aí que finanças serve o empreendedor, né? Então, olha, pessoal, começa primeiro por você, né? Começa primeiro vendo onde você está gastando. Né? Porque aí você vai impactar num... Total. Em tudo. Aquele efeito Jaque. Já que eu tô na loja, eu vou comprar isso. Já que eu fui para Bahia, eu vou comprar... É por isso que no começo a gente falou em princípios fundamentais, valor de dinheiro no tempo, investimento, risco e retorno. Porque nós estamos falando sempre sobre esses assuntos. E disciplina. Porque se você colocou que precisa chegar na Bahia em 5 dias e o jeito que você consegue é via carro, né? Não adianta você ficar parando para ter 2 refeições todo dia, porque você vai gastar mais do que você planejou. Então, seguir o planejamento é a famosa disciplina. Disciplina. Isso. E disciplina tem que começar com você, porque se você não sabe quanto está sobrando ou quanto você tem de reserva, Sim. como é que você entra numa aventura? Porque
tem muita coisa que você controla, mas vendas não. Você sabe disso melhor que eu. Sim, nada. O vendedor não consegue fazer a venda corretamente, a indústria não te entrega para você entregar, tem uma crise, chove em vez de fazer sol, tudo isso é incontrolável. Mas o que está debaixo de você, você tem que ter disciplina, senão... Os boletos em casa vão chegar e acabou. Né? A coisa precisa acontecer, porque também é aquela... Muito que acontece, principalmente aqui no Brasil, né? Eu sou ótima de cozinha, então eu vou abrir um restaurante. Você é ótima com as panelas, com os ingredientes, né? Mas e o restaurante é outra coisa. Gerir pessoas. Gerir pessoas. Já que você deu esse exemplo... Capital de giro. Tem um livro fantástico, maravilhoso, chama O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Michael Gerber, se eu não me engano. Já vou colocar aqui na... Ele trata, o exemplo dele, assim, resumidamente, ele diz que todo o empresário, não é um empresário só. Você tem o técnico, que é o cara que fala, eu sei como é que faz essa mesa, eu vou abrir, eu sei cozinhar, então eu vou abrir. Então você é o técnico, você é o administrador, que é isso que nós estamos falando aqui, de finanças, e você é o empreendedor. Então você tem 3 papéis. E a maioria dos empresários só tem o papel técnico. Papel técnico. E aí, por isso que as empresas não dão certo. Quer dizer, você não olha esse lado administrador para se planejar, para ter disciplina. E o empresário para poder cobrar. Peraí, isso aqui não está me dando lucro. Eu estou trocando bolas quando eu deveria remunerar o meu capital. Então, o mito do empreendedor. Fantástico. E o exemplo dele é com uma senhora que fazia tortas. Aprendeu com a tia, abriu sua empresa. Fantástico. E aí ela se vê no dilema do empreendedor. Por isso que é o mito do empreendedor. Vale muito a pena. Leitura obrigatória para qualquer empreendedor. Sério? Sem então tá dúvida. bom. Vocês me avisam depois que acabou ali a promoção da Prime Day. A gente empresta. Já vai entrar aqui. Bom, então chegamos agora, vamos falar deste cara aqui. Vamos falar do livro de vocês. Bom, gente, eu recebi gentilmente, muito obrigada. Imagina. Olha, Prazer. Sim, tem coisa que vale muito pra gente, né? A gente não tem noção, né? Não é o preço do livro, é o efeito que dá é muito bom. Eu ainda não tive tempo de fazer a leitura, tudo, mas eu já fiz aqui um exame, fiz muitas marcações. Os meus livros estão todos cheios de post-it e tudo mais. Então, pessoal, eles vão falar a respeito do livro, só que eu quero dar o meu parecer como usuária, porque eu sou empreendedora e esse daqui é um material feito para empreendedores, então, né, como que é o nosso... Então, vamos lá. Bom, eu tenho filhos, né? O João também tem. Livro é como filho. Você, depois que escreve, você vê alguns probleminhas, mas cada vez que você lê, você ama mais. É incrível. Muito bom. Então, qual foi o objetivo do livro? O objetivo do livro, eu e o João, a gente sempre trabalhou em empresas com grandes empresários, com grandes executivos, e a gente via as dificuldades em finanças. A gente também ajudou amigos, colegas que têm empresas menores, nacionais. E a gente falou, bom, como é que a gente compartilha mais? Né? Como é que a gente atinge mais gente do que somente ajudando, conversando? Então, a gente falou, vamos escrever um livro primeiro, com uma linguagem menos técnica, Sim, menos financês. Né? Financês. A gente tenta,
né? Sempre, né? Porque a gente é da academia, a gente é especialista. Mas não tem jeito, você vai ter que dizer qu'est-ce que vous voulez, ou oui, né? Bonjour. Bonjour. No mínimo isso em francês, que você se divertir. Principalmente o bonjour. Então, o livro foi feito com essa plataforma. Ele pode ser um manual, você pode ler ele de cabo a rabo, mas ele foi feito como um manual para consulta. Tá. Então, tem a primeira parte, que é a introdução, que a gente homenageia os empresários, né? Esse pedaço primeiro que você colocou aí é isso, né? Os verdadeiros heróis, as dificuldades que eles têm no Brasil, principalmente. Depois, a gente fala dos princípios fundamentais que ele precisa saber. Então, nós vamos falar de valor de dinheiro no tempo, de valor presente líquido, de juros. Isso é fundamental que ele saiba. Se tiver que ler um capítulo, é esse. Tá. Né? Se ele só puder ler um. Depois a gente fala, bom, então, né, se você tem lá os seus 200 mil, quais são as alternativas que você tem para aplicar? Então, a gente fala de todos os investimentos financeiros no Brasil, desde a caderneta de poupança até derivativos. Para quê? Porque ele vai falar, bom, pera, 6% está dando a minha empresa, está errado, porque na poupança, que não tem risco nenhum, que é o mais simples de todos, paga 6%. O CDB, ações. Então, a gente faz uma curva de risco e retorno para ele entender que a empresa dele tem que dar mais, porque o risco é maior. Então, esse é o capítulo dos conceitos básicos. A gente fala um pouquinho de gestão e estratégia, que é o que o João falou. Onde eu quero chegar? Como eu vou chegar? Tem estratégia aí. Então, o livro não é só finanças. A gente fala de business, fala de caminhos. Depois, e aí que é a parte legal do livro, modéstia à parte, todas as decisões que você tem que tomar numa empresa. Eu vou falar todas. Todas. Eu estou correndo o risco aqui de alguém falar, mas você não pôs isso. A gente deixou lá um modelinho de como ele tem que decidir. Eu tenho que comprar, é melhor comprar ou alugar? Estoque, quanto eu tenho que ter de estoque? Por quanto eu tenho que comprar? Por quanto eu tenho que vender? Qual o preço a prazo? Qual o preço à vista? Impostos, capital de giro, investimento. Esse investimento nessa máquina é bom? Não é. Então, todas as decisões têm um modelinho lá que ele segue o roteiro, pega a informação do contador ou de quem estiver ajudando, o livro tem. Então, ele pode ir lá no final, tem um mapa das decisões financeiras, que é a nossa menina dos olhos. Mapa das decisões financeiras. Olha como ele é bonito. É bonito mesmo. Eu pedi para fazer em folha dupla e não deu. Mas ele começa desde do espírito animal, essa intuição do empreendedor, e passa por todos os caminhos até ele ter um cockpit, um painel onde ele mede os indicadores de performance. Um fluxograma completo. E aí, vamos abrir aqui. Decisão, qualquer uma que você vê, fontes de financiamento, estrutura de capital, eu preciso de recursos. Eu estou abrindo aleatoriamente aqui, né? Mas, olha lá, se ele quiser abrir o capital da empresa, pôr ações na bolsa, eu já estou pensando nele indo bem, é claro. Qual é o custo efetivo do empréstimo? Como é que eu formo preço a prazo, preço à vista? Folha de pagamento. Quanto custa um funcionário CLT? Quanto custa um funcionário PJ? Então, tem tudo aqui. Basta não ter preguiça e ler o capítulo fundamental. A ideia é mais ou menos essa do livro. E como eu falei, você não pula de paraquedas sem ler as instruções. Então, para você abrir um negócio, você precisa um pouco de finanças e a gente acredita que aqui tem bastante coisa. João, Sim. Fala de Lucas, tá? Eu vou... Fala você. Pode falar.
Eu vou fazer uma citação sem a referência do nome, porque eu não me lembro, mas eu li uma vez num livro que diz o seguinte: se eu compro um livro por R$60 que seja, e esse livro me dá uma grande ideia, foi a maior barganha que eu já tive. Sim. Entendeu? Então, assim, a nossa missão é essa que o Cleiton colocou, é de disseminar o conhecimento de finanças, para que essa causa mortis ela seja de 50 anos, né? Um ano a empresa morre e a gente quer que ele seja perpétuo, até quando é a segunda, terceira geração, como grandes empresários nacionais a gente vê hoje, né? A gente acompanha isso, segunda, terceira, quarta geração de grandes empreendedores que deixaram o seu legado. Então, o livro, ele nasce com esse intuito. Tá. Ele nasce com esse intuito de retribuir, né? Nós fomos agraciados aí por uma série de coisas, temos uma gratidão muito grande pela educação que tivemos, pelo privilégio da educação, eu especialmente por poder trabalhar com o Cleiton, para a gente conceber este projeto junto, né? A gratidão ela é genuína, ela é devida, e a gente condensou todo esse conhecimento, todo é muita coisa, mas a gente condensou tudo isso num livro para levar a isso. Então, ao leitor, a gente se dirige aqui para que ele tenha isso em mãos, né? Existem diversas obras de finanças e que ele pode se usar e tudo. O nosso, a gente procurou não ter esse financês, como o Cleiton bem colocou, e que ele pode usar de diversas formas, né? Hoje, quando eu entro numa empresa, eu acabo aplicando o livro assim muito, porque a empresa vem e fala, puxa, João, estou pensando em fazer nisso. No livro trata. Então, a gente já vai orientando o cliente também de acordo com o livro, ensinando ele como usar esse grande manual de tomada de decisão, né? De gestão financeira. Porque, como o Cleiton falou lá no mito do empreendedor, o empreendedor ele tem que ter esse papel de administrador. Veja, não são 3 pessoas, são uma só que tem 3 características. Então, ele vai ser... essa característica do administrador a gente está ensinando no livro. Como ele faz, né? O livro O Mito do Empreendedor vai ensinar ele como que ele faz um processo, como que ele organiza ali a empresa, e aqui vai dar o drill down de como ele vai gerir isso financeiramente, partindo de várias, como o Cleiton mencionou aí, né? Não exaustivamente, mas uma série de tomadas de decisão, e a gente separou em 3, né? Que a gente gosta sempre são sempre 3, é o balanço, a DRE e o fluxo de caixa. É a decisão de investimento, decisão de operação e decisão de financiamento. Então, o livro está cheio desses tripés, né? Que você vai usando ele para tomada de decisão, voltado sempre para a gestão financeira, sempre para o retorno e sempre para o sucesso do empreendedor. No final, a gente arremata com um estudo de caso, que é uma fábrica de pão de queijo, que é a dona Rita e a dona Yara. Qualquer semelhança com o nome das nossas mães foi coincidência. Pura coincidência. Entendeu? Que elas decidem juntas, né? Olha só. Elas têm ali As duas tinham receitas muito boas e caseiras de pão de queijo, e a gente pegou isso e transformou desde o início da ideia, que não é nada inusitado, é um pão de queijo, e colocamos fase a fase de tudo do livro num estudo de caso. Então, tudo que a gente tentou passar na teoria, a gente aplicou no estudo de caso prático. Ficou muito legal também. E então, nesse case, ele arremata. Tem até um pedacinho que a gente fala qual é o processo do planejamento estratégico. Então, ele passa pela estratégia, modelagem do negócio, análise de mercado e concorrência, objetivos e metas da sua empresa, um plano de marketing, um plano operacional, plano financeiro, até chegar no valuation. Quanto vale a minha empresa? E aí, eu tenho um negócio. Quanto esse negócio vale? Então, a gente deu toda... Vale muito. Exatamente. Então, a gente colocou as principais métricas para o empresário saber, tá bom, quanto que vale o meu negócio? Que acho que é uma grande pergunta que a maior parte dos empreendedores se faz, né? Chega uma hora, e aí, sim. Quanto que esse negócio que eu construí, né? Ou eu leguei isso aqui do meu pai, já sou a segunda geração, vou passar para os meus filhos, e aí? Quanto que vale? Então, a gente faz desde a concepção da ideia até saber exatamente quanto que vale a minha empresa. Então, é bem bacana. Como o Cleiton falou, somos suspeitos para falar, né? Estamos falando de um filho, de um projeto prazeroso, de crescimento, e que a gente, hoje eu com a Finemp, né, tenho disseminado, tenho passado esse podcast. O objetivo aqui é esse, disseminar esse conhecimento de finanças. Estamos à disposição. Muito bom. Bom, então eu queria dar o meu parecer, né?
Como eu fiz aqui algumas marcações, muito do que eles falaram, né? Então, aqui, olha, tem o sumário dividido com todos os assuntos. Justamente, olha, são 13 capítulos com conteúdo e o 14º como estudo de caso, eu até tinha anotado aqui. E é um estudo de caso bem, gente, típico brasileiro, né? De pessoas, assim, que às vezes empreendem porque é o que tem, né? Você falou, existem 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade. Sim. Que o Brasil é campeão. Nossa, com toda certeza. Porque as pessoas não têm outro caminho a não ser empreender. E tem o outro empreendedorismo, que é o cara maravilhoso de Harvard, do Vale do Silício, que tem uma ideia maravilhosa e que normalmente alguém vai botar muito dinheiro ou ele já tem muito dinheiro. Mas no Brasil, nós somos campeões do investimento por necessidade. Com certeza. E o MEI, né? É isso, né? A explosão de abertura de MEI durante a pandemia. Impressionante. O meu tá dentro dessa estatística, né? Então, olha só, tem o prefácio aqui da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Olha que chique, né? E uma coisa que é bem bacana, né? Cada início tem digamos assim, um fluxograma e tem perguntas. Então, por exemplo, quais perguntas esse capítulo vai responder? Então, mas como é que eu faço isso? É só procurar aqui nas perguntas, né? Então, e no final tem as respostas, você viu, resumida. Você acha que eu não anotei? Tá aqui no mercado. Ó, aqui tá aqui, eu vi, ó lá, tem um resumo no final de cada capítulo, tem com as respostas resumo. Aquelas perguntas que a gente... Posso dar um spoiler? E empresário não tem tempo. E tempo a gente está tentando... Tempo é caríssimo, caríssimo. Pois não, João? Cada trechinho que você viu aí é uma parte do mapa de decisões financeiras, que começa cada capítulo. Ligando os pontos aí, né? Então... Por isso você vai no mapão você tem o resumo do livro. Isso. E aí... E olha, eu que sou uma pessoa de educação corporativa, eu, por obrigação da profissão, muitos termos eu acabo sabendo porque, enfim. Mas se eu sou uma pessoa que eu sei fazer tortas, pães de queijo e tudo mais, eu não sei o que é uma DB o quê? Debentures, nossa. CD o quê? CDB. Então, olha só que cuidado, pessoal. Tem um glossário aqui no final, um dicionário financeiro, com todos os termos que eles utilizam. Então, assim, eu vou ter que ficar lendo com o dicionário. Calma, tá aqui. Finalzinho do livro, você vai ver o que é um banco cooperativo, o que é um INPC, IOF, né? Isso aí, quando você descobre... Quando você compra uma coisa importada, aí você vai ver o cartão de crédito. Ou aplica e o gerente fala que vai dar 10%, aí você fala, não, 10 aí no fim dá 8%. Aí você fala, não, mas é que tem o IOF, o IRPF, tudo aquilo que você não perguntou olha antes. Olha só, isso aí ele vai comendo o seu dinheiro, não é isso? É isso aí. É um bichinho que vai comendo o seu dinheiro. Então, gente, eu com toda certeza, adorei, foi um grande presente. Eu vou usar muito esse material, né? Justamente porque eu ainda não tenho equipe financeira, né? Mas... Tudo a seu tempo. É um critério para contratar. Quando eu souber fazer as perguntas, aí sim eu vou contratar, né? Lógico. E do ponto de vista do empreendedor, quando a gente vai lá ver, mas se eu colocar meu dinheiro aqui dá tanto... Mas é tão emocionante ter a nossa própria firma. Dá um orgulho, não dá? Dá, sem dúvida. Nossa, E é propósito em primeiro lugar e depois lucro. Né? Exato. Muito. Dá menos, mas você fala, eu quero, estou ciente, desejo. É um investimento, né? Enfim, eu sou suspeita para falar, acredito que o João também, como empreendedor. Estamos finalizando. Considerações finais. O que vocês gostariam de acrescentar? Acham que... Tem uma passagem bíblica, só para te dizer do que nós estamos falando aqui não é novo. Sim, eu imagino. Lucas
capítulo 14, versículo 28 a 30, né, João? Isso quem me ensinou foi o João. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se o dinheiro é suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Preciso de uma semana para digerir isso, gente. É isso que nós estamos tratando aqui. Como é que semana. você começa um empreendimento sem saber se você chega no final? É isso. É isso. Ponto importante. Daquela ONG que nós conversamos, nós não estamos ganhando, não queremos. O que ganhar do livro já está direcionado para aquela ONG de educação, que a gente adora. A gente, como o João falou, esse é um give back, é uma devolução de tudo que a gente já teve. Escola pública, país e tudo mais. Então, é um prazer estar aqui divulgando e podendo ajudar. Ótimo. Um empresário forte é economia forte. Eles estão falando de ONG, gente, mas, enfim. Vamos, calma, isso aí é outro assunto. Outro assunto. João? Eu queria finalizar com uma fórmula 2 mais 2 é igual a meio. Você que falou que adora matemática, né? Para complicar um pouco. Então, o que é essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte, né? O primeiro 2, ele significa a quantidade de horas que você planeja gastar. Geralmente, ele é o dobro. Não, esse 2 mais 2 é quando o empresário ou o empreendedor resolve empreender. Resolve empreender. Então, essa fórmula é muito aplicável nesse aspecto. Então, 2 mais 2 igual a meio. Primeiro 2 relacionado a horas. Tá. Então, você vai gastar 2 vezes mais horas, do que você digo por mim, digo pela maioria dos empreendedores, do que você estimou. O segundo 2 é relacionado ao investimento, a quanto de dinheiro que você vai colocar. Geralmente custa o dobro. Você fez. E o meio? O que é o meio? O meio é o resultado, é metade daquilo que você estava esperando. Não é fantástico? Eu vou gastar o dobro do tempo, e vou receber metade daquilo. Olha isso. Até que isso se torne 2 mais 2 igual a 22. Então, queria deixar esse recado aqui para os empreendedores, esse alerta. Por isso que entra o planejamento, a execução e o controle. Para que aquele 2 seja somente 1, aquele 1 seja 1 e o resultado esperado seja o resultado esperado. Então, estamos aqui à disposição. Com um prazer enorme estarmos aqui, poder divulgar esse trabalho maravilhoso, tanto da DCC quanto do livro. Então, fique à disposição. Olha só, o Cleiton tem uma série de livros aqui que ele recomenda. Eu vou deixar, enquanto a gente estiver falando, vou deixar aqui. E para o pessoal encontrar vocês. Bom, eu estou no LinkedIn. É fácil, Cleiton Nogueira. Cleiton Nogueira. Isso. O João Eu estou no LinkedIn. Instagram da Finemp, né? Então a gente criou a Finemp Finanças Empresariais. Então, LinkedIn, no livro a gente tem um site, então entra lá www.finemp.com.br. Já tá lá aqui tem passando. contato, lá tem tudo que você precisa para chegar até a gente. E rede social, por exemplo, Instagram. LinkedIn e Instagram. Tem no Instagram também. O Instagram. Não me lembro ao certo, mas a gente passa. Vou colocar aqui para Perfeito, gente. Precisamos de alguém de marketing, você notou? Que ele não lembra o Instagram. Então, hashtag... É hora da permuta, pessoal! É hora da permuta. É isso aí. Então, gente, olha, eu adorei, viu? Eu adorei. Finanças é uma coisa que todo mundo torce o nariz, fala, lá vem, não sei o que, número, tudo mais, gente. Não é tão pesado. Não é tão pesado e é essencial, né? Tudo que você... usar finanças como uma ferramenta para o seu dia a dia, né? É decisão que você vai tomar e os números estão lá para isso.
Isso aí, bonjour, bonjour, bonjour. Pessoal, muito obrigada por terem assistido. Continue acompanhando os próximos podcasts, os que passaram, enfim, o material que a gente está colocando no Instagram, em breve no TikTok também, calma. Então, no Instagram da DCC, é DCC Educação, sem cedilha e sem acento.corp. Caso você queira entrar em contato pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Muito obrigada pela sua participação aqui e até os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.